Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, estamos de volta no nosso Memórias Médicas Piauiense. Esse programa que vai ao ar na FM Universitária toda terça-feira, 10h30 da manhã e com reprise às 10 da noite. E você também pode nos acompanhar pelo Spotify, pelo YouTube e no Instagram, onde a qualquer momento do dia ou da noite você pode entrar e fazer comentários, que será muito bem-vindo. Hoje estamos recebendo aqui um dos mais importantes médicos do Piauí atualmente. Ele é o maior produtor de livros, de artigos científicos e até livros para os leigos. Seja muito bem-vindo, Dr. Sabas Carlos Vieira. Obrigado. Como é que um maranhense como esse veio parar no Piauí? Como foi nascer no Maranhão? Eu nasci no interior do Maranhão, na cidade de Timbiras, né? Na verdade, a 6 quilômetros, numa localidade chamada Boqueirão, e fiquei lá até os 6 anos de idade. É uma comunidade ou é uma fazenda? É uma comunidade, o papai Sim. tinha um pequeno terreno lá que fazia pequenas criações, né? Uhum. Era uma área que não tinha estrada, nem energia elétrica, nem luz, nem água. Então a infância foi sem gelo. Era quase uma idade média, né? É. Era sem gelo, era na lamparina. Eu Então, sei. realmente era uma vida bem rural mesmo. Uhum. E aí, com 6 anos, a gente foi para a cidade, né? Que é Timbiras, no caso. Timbiras. Aí você fez lá seu ginásio científico? Isso, eu naquela estudei época? lá até a 6ª série. Uhum. Aí, na 7ª série, a gente veio para Timon, né? Para casa de um tio, que Uhum. nos recebeu para dar esse apoio inicial para estudar aqui no Colégio Meta em Teresina, isso em 81. Quer dizer, aí você vem para concluir os estudos antes de entrar na universidade. Isso. E fez o vestibular para medicina já de imediato? A gente começou inicialmente, como gostava muito de física e matemática, fiz inicialmente para engenharia. Cursei Engenharia. durante um ano, né, engenharia civil, não me Uhum. identifiquei. E aí no ano seguinte já prestei vestibular novamente, né, já estudando no Andrés e passei para medicina. E desistiu da engenharia ou alguma coisa lhe estimulou para a medicina? Desisti da engenharia, não me identifiquei, né, mas como gostava de biologia e química também, né, resolvi migrar para medicina, mas não tinha ninguém na minha família que é médico. Uhum. E realmente indeciso realmente o que fazer naquela época ainda. Mas acho que foi uma decisão muito acertada. E o contato com essa medicina foi dentro da faculdade ou você já tinha um contato com alguns outros médicos antes Não, só dentro da faculdade, né? Uhum. E admirava, né, os médicos que tinha na minha cidade, que na verdade só era um, tinha o Dr. Giovanni, que trabalhava lá nessa época. Uhum. Eu me inspirava, né, e achava interessante aquela vida dele, de trabalhar, de atender os pacientes. E isso também foi uma coisa que me estimulou a fazer medicina. O curso de medicina fluiu, digamos assim, gratuitamente, sem nenhuma dificuldade? Era um outro tempo, Como é que era aquele estudante daquela época? A dificuldade realmente foi o início, né? Ter vindo para Teresina foi muito difícil, né? O impacto foi grande, mas à medida que eu entrei na universidade, né? Como disse aqui o professor Tupinambá, tinha um bandejão, a gente ia para a universidade de manhã, ficava o dia todo, almoçava. Uhum. E nessa época eu fiz um concurso também público e conseguia conciliar. Trabalhei no Ministério da Fazenda durante os 6 anos do curso de medicina. Eu Certo. trabalhava à noite lá. Eu sei. E naquela época se permitia, então eu chegava lá às 6 da noite e ficava até 10 da noite. E às vezes eu ia meio-dia também no horário de intervalo. Trabalhava nesse horário de meio-dia. Isso me ajudou também a sustentar durante o curso. Uhum. E de fato, assim, o fato de ter estudado no período da faculdade, isso também dava o suporte ou impactava no estudar medicina? Porque, de certo modo, você estava fazendo uma área que não era bem ligada à área médica, né? Dentro da receita, não é isso? Isso, lá eu trabalhava um trabalho burocrático, né? Mas eu me virava, né? Chegava em casa, continuava estudando, estudava no final de semana. Realmente não tive nenhuma dificuldade durante o curso. Foram 6 anos muito bons em termos de aprendizado, de convivência com os alunos, né? Fiz grandes amizades com os professores e foi um período realmente Você ainda muito fez esse gratificante. curso nos anos 80, De né? 86 a 92. 92. E assim, havia algum professor assim que te chamava a atenção, eu digo, na produção da arte médica? Teve algum professor que lhe chamava nessa época na UFSC? Se a gente for falar aqui, a gente vai ser injusto aqui de deixar muita gente fora. Mas é Me inspirou assim, muita gente, né? Uhum. O professor Reinaldo Mendes, quase que eu era neurocirurgião. Ah, O professor muito Rosino, bem. quase me tornava um
ginecologista, Joaquim Parente na obstetrícia. Eu passei 3 anos dando plantão na obstetrícia, na maternidade, porque me identifiquei muito. Doutor Pessoa, lá na urgência, doutor Emilson, doutor Zenilson. Então, muita gente me ajudou e que me inspirava realmente a maneira como eles tratavam os pacientes. O doutor Paiva, né, que era uma pessoa fantástica, né? A maneira como ele tratava os seus pacientes, aquilo deixava a gente muito empolgado de se tornar um doutor Paiva no futuro. Cada um vai comprando aquele mosaico que se formou o doutor Sabas. Bom, quando você terminou o curso, já foi direto para a residência? Como foi esse momento? Então, eu terminei o curso em junho. Então, nessa época, o médico era relativamente cobiçado ainda pelas prefeituras do interior. Eu recebi várias propostas e terminei ficando 8 meses em São Raimundo do Nonato, que foram muito bons de conhecer a Serra da Capivara, fazer várias amizades lá. Inclusive, conhecer a professora Miede Guidon, que na época ela não tinha um museu ainda. Inclusive, todos os aparatos que ela tinha já coletado naquela época se encontrava na casa dela, no depósito. E de vez em quando eu ia lá visitar, porque eu achava que realmente o trabalho dela muito interessante, fantástico. Mas não fez desistir da medicina? Não fez, não continuei na medicina. E em que momento aí? Você se formou no meio do ano, então você esperou até o final do ano para fazer as provas de residência? Isso, aí eu fiz a prova de residência, passei para a cirurgia no Hospital Getúlio Vargas, começamos a cirurgia geral, fiz 2 anos, muito bons também, aprendizado muito grande. E não sabia o que fazer de especialidade. A geral não era suficiente? Não era suficiente. E aí decidi para a cirurgia oncológica, inspirado um pouco no Pádua Filho, no próprio Viana, que já estava aqui. E terminei indo para São Paulo, na Secamargo, onde fiz os 3 anos de cirurgia oncológica. Se forma em cirurgia oncológica. Dentro dessa área de cirurgia oncológica, no início você trabalhou algumas outras coisas. O que mais lhe dava prazer como cirurgião oncológico? O que te... Era o doente que a gente conseguia curar. Aquele doente que chegava com um tumor pequeno, que a gente conseguia curar, sem precisar, muitas vezes, nem de cirurgia, nem de quimioterapia, em que a cirurgia era suficiente. Né? Que é o que a gente vive hoje nesse dilema aí de tumores avançados. Mas acho que tratar o paciente com tumor inicial, que é aquele que tem uma chance de 90%, 95% de ficar curado, eu acho que é o que traz mais satisfação para a gente. Eu lembro perfeitamente quando você chegou a fazer cirurgias de difícil cirurgias. A Wertheim Meigs era uma cirurgia enorme e você fazia isso muito bem. E quando você volta do AC Camargo, já foi direto trabalhando no Hospital São Marcos? Foi isso, de fato? Quanto tempo ficou lá? Eu fui convidado pelo Sopado Filho, fiquei 10 anos no São Marcos. Né? Foram 10 anos muito bons para a minha carreira. Consegui operar muitos pacientes, ajudar muitas pessoas. Né? Tinha a parte científica, que o Pado era um grande incentivador. E aí a gente começou a aumentar as publicações a partir daí, já que a gente começou também essas publicações durante a graduação. Né? Nesse intervalo de tempo, você fez também mestrado e doutorado. Foi em São Paulo também? Isso. Inicialmente o mestrado, que eu entrei na UF, né, como professor em 98, assim que cheguei da residência. E aí já começamos esse mestrado interinstitucional com a Unicamp e em seguida eu já fiz o doutorado também já lá na Unicamp, né, com o professor Zé Ferino. Era uma referência lá no CAISM. Isso, referência no CAISM. Muito bem. Nesse momento do exercício médico, você está ligado ao Hospital São Marcos, mas começa a iniciar a sua vida privada. Abriu um consultório? Chegou a abrir um consultório? Abri um consultório 5 anos depois que eu cheguei, com muita dificuldade naquela época. Como hoje também, ainda é muito difícil ter um consultório privado, né? Eu me lembro que às vezes eu passava a tarde todinha lá sentado sem ter um paciente, aproveitava, estudava, mas hoje realmente eu consegui colher todos esses frutos dessa trajetória. Né? E nasce a sua clínica hoje, que é uma clínica importante, que é o Oncocenter. Como é que foi essa história de criar o Oncocenter? Então, quando eu saí de São Marcos, né, comecei a investir mais na vida privada, fiquei uns 20 anos na Universidade Federal do Piauí, juntamos um grupo de colegas, né, oncologistas clínicos e radioterapeutas e físicos, e montamos a Oncocenter, que já completou aí 10 anos. Né? E esse grupo, né, conseguiu construir a clínica, colocar um aparelho de radioterapia, e a clínica realmente se tornou uma referência na cidade. Inclusive agora estamos ampliando, colocando mais um aparelho de radioterapia, para que a gente possa fornecer aí o melhor tratamento.
A radioterapia torna-se o diferencial, porque praticamente só existia no Hospital São Marcos, e aí a OncoCenter vai dar essa guinada diferente na cidade. Isso, a gente cria mais uma forma de tratar em termos de radioterapia. Você, nesse caminho todo, no intervalo desse caminho, começa a sair suas publicações. Você produziu uma série de livros. Qual o livro desse que você produziu que você acha que foi o mais trabalhoso, por exemplo? Eu gostei muito do primeiro, que é a indústria da doença, né? Como o medo leva a exames e cirurgias desnecessárias. Que acho que é um tema... É mais voltado para o médico, é mais voltado para a população? Ele é voltado para a população, mas também tem uma parte científica, de dados, de estatística, mostrando exatamente esse momento que a gente vive hoje, né? Esse livro foi escrito há muito tempo já, mais de 10 anos, mas mostra que é um tema atual, que é o excesso de exames, de procedimentos, e agora com o high ticket, né, que a gente vê todo dia no Instagram, são médicos dando curso de como, né, tornar o paciente rentável, né, que é uma coisa realmente lamentável, né, do ponto de vista da nossa profissão, que é fazer o bem e não fazer o mal. Essa visão de mundo te incomoda? Me incomoda, Sim. né, e com isso esse incômodo ele se transforma em uma tentativa de educação médica continuada para que a gente possa formar os colegas. Que eles, muitos não são por má fé, né? Às vezes realmente é o que lhe foi apresentado e ali ele acha que ali é o caminho. Exatamente. Né? E de certo modo a gente tem que combater isso de certo modo para que a gente não forme aquilo que a gente não acha que é medicina, não é verdade? Exatamente. E qual foi a publicação que deu mais trabalho? Porque publicar livro no nosso país não é fácil. Eu acho que o Tratado de Predisposição Hereditária ao Câncer, que a gente conseguiu juntar muita gente, acho quase 100 colegas, realmente deu muito trabalho, porque cumprir prazos, né, para entrega de capítulos é muito difícil, né? Depois tem as revisões. Ele é um livro que deu trabalho, mas foi um livro que eu fiquei muito satisfeito por ter sido o primeiro tratado, né, de predisposição hereditária ao câncer publicado aqui no país. E a gente conseguiu com colegas, né, de praticamente todos os estados. Gerenciar isso é uma maior dificuldade que você tem no livro, porque você tem aí muita gente, cada um assume um compromisso, e isso, né, desacelera, imagino que seja realmente muito complicado. Nesse período na universidade, começa a haver o Dr. Saba começa a publicar artigos, muito mais do que como estudante. Esses artigos foram compensatórios para a sua vida profissional? De que forma? Eu acho que sim. Eu acho que o médico que se dedica à publicação, atividade científica, congresso, publicar, ele vai ter um diferencial. Mas é importante que ele goste de fazer isso, para que isso não se torne um sofrimento, porque se for um sofrimento, seguramente isso pode até impactar negativamente no seu sistema imunológico, né? Fazer aquilo por necessidade. Então, isso para mim é prazeroso, na verdade. Eu vou para a praia, e na praia eu escrevo, vou ler. Né? Isso para mim é diversão, para mim não traz nenhum tipo de sofrimento. É sempre muito prazeroso escrever, publicar, participar dos congressos. E há uma série de livros também relacionados a dar dicas para os pacientes, né? Você publicou alguns livros dessa forma. Acho que, você está satisfeito com esses livros? Ou haveria necessidade de renovação de publicação? Vamos continuar republicando, né, até pelas atualizações, né, mas eu fico satisfeito porque a gente tenta trazer uma informação clara, né, científica, acessível e que seja baseada na melhor evidência científica disponível, né, não em prol, que eu sempre digo, a medicina é para o paciente, não para o médico. Então, ele traz uma informação qualificada para que essa informação chegue ao paciente, ele possa incorporar e ter uma vida melhor. Beleza. Há um espírito associativo também na sua história. Presidiu a Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, se eu não me engano, você que organizou aqui depois de um tempo, e também dentro da Sopigo. Como é que foi lidar com essas instituições? Não, foi tudo sempre muito bom e prazeroso, né? Continuo, né, atuando, né, nas sociedades. Atualmente eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Estou na Sopigo há vários anos também. E a ideia é continuar, né, no sentido de produzir ciência, de nossos eventos científicos são muito importantes para a atualização dos colegas médicos e a interação social, né? Ou seja, acho que manter esse associativismo ele é muito importante, né, para a sua carreira, dos seus pares, incorporar os que estão chegando,
para que você possa passar o bastão dessas sociedades para as novas gerações. Perfeito, como promotora de verdade científica. E essa vida, você acha que a gente consegue perceber isso na nova geração, o interesse desse espírito associativo ser preservado? Você acha que isso está sendo conseguido manter junto aos novos? Eu acho que sim. Um exemplo típico é o Comap. O Comap agora vai acontecer com 800 inscritos, né? Já mais de 30 anos que o Comap existe, né? E você tem uma equipe de estudantes que é impressionante a capacidade deles de juntar gente, de fazer um evento grandioso como é o Comap. Claro que esse grupo de estudantes são os estudantes que gostam disso, né? Faz isso com prazer. Certo. Então, o Comap acho que é um exemplo típico disso. Né? Ele pelo Comap está mantida acesa esse espírito associativo e a renovação científica. Porque existe, de certo modo, uma indústria por trás disso tudo, de você criar um aumento do seu currículo na sua formação médica. Quer dizer, o aluno está lá produzindo só porque ele quer volume. Né? E a gente tem uma certa dificuldade de saber identificar e transferir ao aluno a importância desse estudo. Isso é real? Eu acho que tem muitos estudantes hoje que realmente gostam, né? Como sempre houve, né? Certo. Na verdade, se você nasce com esse dom, é o que eu sinto. A pessoa nasce com esse dom, realmente se tornar na parte científica, acadêmica. E agora, com a mudança da residência médica, realmente diminuiu a quantidade de alunos interessados nos trabalhos científicos, porque ele não vai ser mais incorporado no ENAD, as publicações científicas. Só as grandes escolas que vão manter no seu currículo. Então, a gente, inclusive, um grupo de estudantes agora para a nossa jornada, que aconteceu há pouco tempo, que nós tínhamos 15 estudantes nesse grupo e ficou um estudante só, depois que souberam que não ia ter mais a necessidade desses trabalhos dos próximos concursos para a residência médica do sistema SUS. Então, isso é um desestímulo, né, para esses estudantes que pensavam só nisso, como você comentou, de turbinar o currículo para a residência. Se não vai ter importância, muitos vão deixar de fazer isso como uma obrigação. Né? Então, acha válido essa formação. O doutorado, ele era instituído no último ano da faculdade. Sempre ouvi isso, até por volta da década de 30, talvez 1934, ele deixou de ser necessário na formação médica. Os médicos são chamados de doutores, mesmo sem ter o título de doutor, a partir de então, por uma tradição, o que aconteceu também dentro do direito. Mas, ultimamente, tem sido aplicado o TCC, que é uma forma de apresentar uma pesquisa para dar formação a todos eles. Esse tipo de coisa, você acha que colabora para a formação ou deveria ser feito realmente no outro momento? O TCC, eu acho, ele é um trabalho que tem que ser muito bem visto como é que ele vai ser realizado, né? Porque são muitos alunos, é muito difícil aquela equipe de professores dar uma assistência adequada para produzir um TCC. A orientação desse tipo de trabalho. Eu acho muito difícil, já que o aluno tem muita atividade, né, prática nesse último ano. Eu acho que poderia ser simplificado de outra forma. Deixar isso ou para pós-graduação mesmo, né? E dedicar esse estudante ao aprendizado prático mesmo, nesse tempo de ver o paciente, ir para a enfermaria, para a UTI, o hospital-escola, né, que é uma das grandes dificuldades hoje dos novos cursos de medicina, não tem um hospital-escola, a quantidade de professores suficiente para pegar na mão do estudante, para auscultar um coração, para passar uma sonda, aprender a entubar, passar um catéter, ou seja, acho que isso tudo deveria ser mudado, a parte prática, para que esse médico saísse melhor. Eu, quando terminei o curso em 92, eu fui para São Raimundo, eu reduzia fratura, fazia parto, fazia curetagem, sabia fazer uma cirurgia de cesariana, você mesmo anestesiava. Claro que hoje isso não é possível, mas é possível você fazer muitas coisas práticas que possam minorar o sofrimento do paciente. Hoje é muito comum você ver um paciente, às vezes, passar 15 dias com um abscesso, passando de médico em médico, unidade de saúde, e ninguém drena. Então, isso não está certo. Então, essa formação, ela precisa desses 2 anos de ter muita prática para que a gente possa ter um médico mais formado, além da parte humanística, né, de se dedicar realmente aos sentimentos do paciente. Nos últimos 20 anos, nós tivemos um aumento de escola. Hoje, o Brasil tem 448 escolas médicas, que é o segundo país do mundo a ter escola médica, né?
primeiro é a Índia, com 660 escolas, mas a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, o Brasil é o segundo país, o terceiro é os Estados Unidos, com 191 escolas, e que também tem uma população superior ao Brasil. E o quarto é a China, que só tem 121 escolas. Então, o Brasil se coloca numa posição de um laboratório, digamos assim, se nós estamos no caminho certo. O que você encontra nisso, de bom e de ruim? Eu acho que de bom seria aumentar o acesso, mas o que a gente sabe é que a concentração desses médicos continua nas capitais, nas grandes cidades, o interior continua nos lugares mais longínquos sem médicos, e a grande questão hoje que é a formação, né? O próprio exame que o CREMESP obriga os recém-formados a fazer em São Paulo todo ano, em torno de 50%, 60% de reprovação. Então, um índice muito alto. E esse médico ele vai receber a sua carteirinha para ir atender no outro dia. Não é diferente da OAB que faz o exame que não permite que ele atue. Nós estamos fazendo esse exame neste momento, mas sem essa possibilidade desse médico não poder atuar. Então é necessário melhorar a qualidade. Eu acho que o número de vagas deveria ser diminuído, né? Mas a gente continua abrindo mais escolas e vai continuar isso. Então, com o número de médicos que nós estamos formando hoje, quase 50 mil novos médicos, não há uma formação adequada e nós não temos, né, onde alocar esses médicos para trabalhar. E o que é que a gente está visto? Diminuindo a remuneração do médico também. Uma grande coisa também é a geração seguinte, né? Quando você tem um médico e não tem aquilo que você recebeu, tendo dito aqui, ele não tem condição de formar uma boa nova geração seguinte a ele. Então, chega um momento que ficamos sem solução. Há uma interferência, de certo modo, na ação, nas instituições médicas também nesse sentido, porque elas não avançam, elas não conseguem, mesmo diante de expor a necessidade de refletir sobre isso, ela é como se estivesse batendo no seco. É um tema bastante complexo, né? A gente vê o CFM tentando criar agora a prova, né, de ordem, né, para que esse médico seja submetido a esse exame de proficiência. Mas isso também não é a solução. A solução realmente seria melhorar a qualidade, diminuir o número, fechar aquelas faculdades que não tem hospital-escola. Não dá para você formar um médico sem um hospital-escola, né? Só com modelos de laboratórios, com modelos, né, de manequim. Então, a gente precisa realmente de um hospital-escola para que esse médico seja formado de forma adequada. Nós temos 19 escolas no Brasil que, nos últimos anos, tiraram nota de 1 a 0. Quer dizer, aí tem problema e não está tomando nenhuma atitude para isso, né? Então, são coisas que você está ilustrando aí que a gente considera também importante. Acho que o ensino ele vai ser sempre discutido, para isso que tem uma associação para discutir isso, porque ele é renovável também com o aumento do conhecimento humano. 6 anos seria suficiente para formar um médico hoje? Eu acho que sim, 6 anos bem... com estudantes com dedicação integral, que é outra coisa muito importante. Não dá para fazer medicina e outra coisa. Hoje nós temos muitos estudantes que estão trabalhando, fazendo uma atividade física paralela, uma atividade laboral paralela à medicina, como se aquilo fosse possível. Infelizmente não é. Talvez para alguns... Mas sua geração teve muitos. Teve, mas assim, mas não é assim. Você fazer hoje um curso de 6 anos, né, com todo o conhecimento que nós temos hoje. Na nossa época, o conhecimento ele era muito menor. Pequeno. Hoje, o conhecimento ele se tornou alarmante. Ou seja, como que a gente vai formar um médico nas áreas básicas? Porque o ideal é formar um médico generalista ainda. E hoje a gente vê muito estudante que está no primeiro e segundo ano já falando que vai ser neurocirurgião, cirurgião cardíaco. E isso vai deformando esse médico. Ou seja, um médico que vai focar só no coração, como é que ele vai ser um bom médico? Não tem como. Então, essa formação do especialista muito precoce é um problema sério e que precisaria realmente as universidades ter o corpo docente, que é outro problema. Nós não temos corpo docente hoje para essa quantidade de alunos que nós estamos formando. Qual a quantidade de doutores que nós temos, de pessoas que têm experiência para fazer essa formação de forma adequada? Isso é muito deficitária e eu não vejo uma solução no fim desse túnel. Mas eu acho que o CFM está no caminho certo, pelo menos tentar parar a saída em termos do exame de ordem. Perfeito. Excelentes ponderações, doutor Sabas, era tudo que a gente esperava desse grande médico do Piauí.
É um prazer enorme estar com o senhor aqui, conosco, conversando sobre essas coisas. E vejo que o tempo é curto, que faltou tanta coisa. Não falamos nem na mama que nos aproxima, né? É realmente um enorme prazer receber Dr. Saba Carlos Vieira, com a história de vida fantástica, uma dedicação à medicina na sua melhor plenitude. Muitíssimo obrigado por sua vida. Eu que agradeço, foi ótimo. Isso. Ótimo, muito obrigado. Estamos contando com você, acompanhando o programa Memórias Médicas Piauienses. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.